Vamos hoje aprender duas formas diferentes de remover acentos de palavras no Excel. Esse conteúdo pode ser bastante interessante porque em algumas vezes você pode precisar pegar uma palavra que está com vários acentos e tirar todos os acentos dessa palavra. No entanto, não há dentro do Excel uma fórmula, uma função para você pegar uma palavra que tem acentos, aplicar essa função e obter a palavra sem acentos. Nós vamos com esse vídeo aprender duas formas de fazer isso. A primeira delas manual dentro do Excel e a segunda delas utilizando o VBA. A título de exemplo, nós temos aqui o nome de 8 pessoas. Você pode perceber que a maioria das palavras de nome e sobrenome dessas pessoas tem acentos, tanto em letras minúsculas quanto em letras maiúsculas, e o nosso trabalho é obter um resultado final sem o acento. Por exemplo, o primeiro caso do Flávio Aníbal. A gente precisa obter como resultado Flávio Aníbal, escrito da mesma forma que está aqui, só que sem esse acento no A e sem esse acento no I. Como que nós fazemos isso? Vamos aprender a primeira forma, que é a forma manual, é a forma dentro do Excel sem utilizar um código VBA. O que você precisa? Você precisa montar uma tabela com essa estrutura. O que eu sugiro? Coloque na célula A3 o primeiro nome que você quer tirar o acento e depois você vai colocando os nomes na sequência, nas células de baixo. Então A4, A5, A6, A7, A8 e assim sucessivamente. Aqui na célula B1 você vai incluir a letra com o acento e na célula B2 você vai incluir a mesma letra sem o acento. Isso para todas as possíveis combinações de acento. Eu tenho um código que eu vou colocar aqui no apoio para você ver, que vai conciliar sempre a letra com o acento e a letra sem o acento. Então você pode ver que eu tenho uma sequência de 47 caracteres aqui, que são as letras com acento, e de baixo eu tenho um conjunto das mesmas letras sem acento. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar cada uma dessas letras, formar aqui nas linhas 1 e 2, a partir da B1, o conteúdo sempre na linha 1 com acento e na linha 2 sem o acento. Então você percebe que essas 47 letras que estão aqui estão distribuídas cada uma em uma coluna. Você vai colocando sempre numa coluna da frente esse conteúdo, porque isso vai nos ajudar a trabalhar. Você percebe que eu tenho até a última aqui, que é esse N com o tio, é a última que tem, eu coloco a última aqui também. Eu vou colocar essa sequência de caracteres com acento e sem acento na descrição do vídeo, para te ajudar a fazer esse processo de quebrar o conteúdo em colunas. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Poxa vida, que trampo enorme, né? Porque eu tenho aqui o conteúdo A com acentinho e depois sem acento. Eu vou ter que digitar 47 textos? Não vai precisar. O que você vai fazer? Você vai copiar esse conteúdo da descrição do vídeo. Então você vai lá na descrição do vídeo, vai dar um Ctrl C no conteúdo e você vai colar em alguma célula do seu Excel. Eu vou colar aqui, por exemplo, nessa célula B14. Faz isso para o com acento e isso sem o acento. Só atente-se para copiar da descrição do vídeo sem espaço nenhum. Então copia sempre do A até o N com tio, para não ficar nada de fora. Como que você sai desse texto que está aqui para esse texto quebradinho, em 47 colunas? Você vai utilizar a função este-texto. Então copie em uma célula, aí depois você vai colocar igual a este.texto, abre parênteses, seleciona a célula onde está esse texto que você copiou aqui da descrição do vídeo, coloca um cifrão, você vai colocar o cifrão para travar a célula. Então aqui onde você está, com a célula B14 nesse caso, você aperta o F4 para ele colocar o cifrão. De dar ponto e vírgula, ele te pede o número inicial, você coloca call, abre parênteses A1, fecha parênteses, e aí depois você dá ponto e vírgula, num caráter você coloca 1, fecha o parênteses e dá enter. Você vai fazer a mesma coisa aqui para a célula de baixo, que é a célula sem o acento. Então você copia, você pode copiar, cola aqui o conteúdo e só move a referência para a referência onde está o texto sem os acentos, dá enter. E aí você vai dar um Ctrl C nesse conteúdo, vai apertar Shift e setinha para a direita para ele selecionar o intervalo e vai jogar até 47 colunas, dá Enter. E aí você vai quebrar esse conteúdo que estava aqui, que você pegou na descrição do vídeo, nessas duas linhas iniciais que você precisa ter. Feito isso, você seleciona o intervalo, vem aqui nas linhas iniciais e dá um Alt CVV de forma sequencial, Alt CVV, para ele colar aqui. E aí dessa forma você já tem o conteúdo pronto para a gente começar a tirar os acentos. Qual que é a grande sacada para remover os acentos no Excel? Nós já temos aqui todas as combinações de letras com acento e a mesma letra sem o acento. A nossa metodologia vai ser substituir essa letra aqui com acento
por essa letra sem o acento, desde que ela apareça aqui no nome da pessoa que a gente quer substituir. Depois nós vamos fazer isso para a letra seguinte, substituindo essa letra com acento por essa letra sem o acento, mas não vai ser no nome inicial da pessoa, vai ser no nome substituído esse elemento que está aqui. Porque com isso a gente renova a palavra sempre substituindo aquela troca que nós já fizemos. Por exemplo, como que eu substituo esse A com acento pelo A normal em Flávio Aníbal? Você pode utilizar a função igual a substituir, abre parênteses. Ela te pede na substituir o texto que você quer ter como referência, nesse caso é o Flávio Aníbal. Eu vou selecionar a célula onde está o texto que eu quero tirar os acentos. Depois eu dou ponto e vírgula, ele me pede qual que é o texto antigo. Texto antigo é o texto com acento. Então você seleciona essa célula aqui, que no caso é B1, e eu vou apertar o F4 duas vezes para ele travar a linha, já que eu vou jogar isso aqui para baixo depois. E aí você dá ponto e vírgula e ele te pede qual que é o novo texto. Ou seja, qual que é a letra que eu vou substituir quando eu encontrar o A com acento. Nesse caso é o A sem o acento. Seleciona a célula onde está o A sem o acento. Mais uma vez, aperta o F4 duas vezes para ele travar a linha contra o movimento. Você fecha a parênteses e dá Enter. E ele substituiu todas as ocorrências do A com esse acento pelo A sem o acento. Nesse caso do Flávio Aníbal não tem nenhuma. Então ele vai manter a palavra intacta. Só que se você arrastar a célula clicando nesse ícone e jogando para o lado, ele vai ter um novo resultado. O que é esse novo resultado? Ele vai substituir nessa palavra nova, que não é a Flávio Aníbal original, é a palavra que você gerou substituindo esse A por esse A. Essa palavra ele vai usar como referência para substituir esse A com acento pelo A sem o acento. Então você percebe que o Flávio Aníbal já tinha um acento aqui no Flávio que sumiu, porque ele substituiu esse A por esse A. Quando você faz isso para todas as combinações de acento, e eu faço isso arrastando esse conteúdo aqui para o lado até a última coluna, você vai chegar no final com a palavra totalmente sem acento. Você percebe que o Flávio, esse A de Flávio, ele morre aqui, quando você substitui esse A pelo A, e o Aníbal, ele morre aqui. Então ele vai substituindo em cada etapa aquela letra com acento pela mesma letra sem o acento, e sempre o conteúdo aqui do final é a palavra sem nenhuma acentuação. Você pode fazer isso para todos os outros nomes. Então o que você faz? Vai lá na primeira coluna da fórmula, aperta Ctrl Shift setinha para a direita para selecionar o intervalo todo, dá um Ctrl C, seleciona com o Shift para baixo toda a primeira coluna das outras linhas, dá um Ctrl V, e aí você joga essa fórmula para baixo e tem como resultado Antônio Silva sem acento, Úrsula Félix sem acento, Cláudio César sem acento e assim sucessivamente. Dessa forma, para remover acentos no Excel, você pode fazer essa versão manual totalmente fácil, que você consegue, sem utilizar o VBA, fazer essa substituição. Há também uma segunda opção de utilizar um código VBA para fazer todo esse trabalho. Então você não vai precisar colocar uma linha auxiliar, colunas auxiliares, mostrar como é com acento, mostrar como é sem acento, não precisa de nada disso. Para isso você vai utilizar um código VBA, que eu deixei aqui em outra aba, que nos ajuda a criar uma função no Excel para que nós consigamos remover o acento de uma dada palavra. Esse código está aqui e você pode utilizá-lo facilmente, já que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo esse código para você copiar e colar. Então, como que você vai utilizar essa função dentro do seu VBA? Eu vou copiar essa função, então estou selecionando todo o código aqui dando um Ctrl C. Você vai na descrição do vídeo, copia e cola a função que você está vendo aqui, que vai estar lá na descrição do vídeo, e aí você dá um Ctrl C nela e volta para o seu Excel. Dentro do seu Excel, você vai dar um Alt F11, então você segura o Alt e dá um toquinho no F11 para abrir o VBA. Depois você vem em inserir módulo, você vai criar um módulo novo, totalmente em branco, e com o conteúdo já na área de transferência, porque você copiou, você vai dar um Ctrl V e o seu código está aqui. O que esse código vai fazer? Ele vai criar uma função nova no Excel que vai se chamar remove acento. Nós acabamos de utilizar uma função, que era a função substituir, onde você fazia alguns inputs e ele te dava um resultado final. É justamente isso que essa função remove acento vai fazer. Você vai dar como input uma palavra, que é um texto, um conjunto de caracteres, e ele vai te dar um resultado final, essa palavra sem os acentos. Como que essa função funciona? Só para você entender um pouquinho melhor do VBA nesse exemplo. Nós temos aqui a declaração de variáveis, eu estou colocando 3 variáveis como texto, que é uma variável que chama com acento, uma variável sem acento e uma variável que chama texto. Nós declaramos aqui a variável com acento como todo aquele conjunto de caracteres que eu acabei de falar para você, que inclusive está na descrição do vídeo. E nós temos também o mesmo conjunto sem acento,
que eu estou jogando aqui na variável sem acento. Aqui na variável texto, eu estou pegando a palavra de input que nós estamos colocando e estou guardando dentro dessa variável texto. Aqui eu tenho um for que está fazendo uma repetição. É para isso que o for serve. Ele está fazendo uma repetição do elemento número 1 até o elemento igual ao número de caracteres que eu tenho aqui no com acento. Eu tenho então aqui 47 caracteres, ele vai fazer uma repetição para cada um desses 47 caracteres. Ele começa pelo primeiro, vai avançando de 1 em 1 até o número 47. E qual que é a grande sacada? Ele vai substituir, então eu tenho aqui uma função substituir, lá no texto, que é a palavra que você colocou como input, já que eu guardei aqui dentro do texto a palavra, eu substituo o caractere que está na posição I aqui na com acento, que é isso aqui que ele faz, pelo caractere que está na posição I aqui na sem acento. Então, em outras palavras, ele vai fazer para mim a substituição desse A por esse A quando o meu I for igual a 1. E depois ele vai guardar toda essa substituição na variável texto, que eu volto a utilizar depois para o meu I igual a 2. Ele faz isso de forma sucessiva, 47 vezes, e no fim, quando ele sai desse for, ele traz para mim no remove acento o valor do texto. Depois de eu falar tudo isso, vamos ver como funciona na prática. Então você copiou e colou aqui dentro do seu Excel essa função, você volta para o seu Excel, vem aqui em nomes, e eu vou fazer a utilização da remove acento. Você coloca então em alguma célula, depois de copiar e colar essa função lá dentro do VBA, você coloca igual a remove, underline acento aqui, abre parênteses, e ele vai te pedir a palavra. Você vem aqui e seleciona qual que é a palavra com acentos que você quer. Fecha parênteses, dá Enter e ele te traz o resultado sem os acentos. Dá um Ctrl C, joga para baixo e ele vai fazer a mesma coisa para todos os outros nomes. Então essa é uma forma mais rápida de você fazer, você não precisa fazer todas essas colunas auxiliares, só que você precisa, no entanto, lançar a mão do VBA. É um código bem simples que você consegue copiar e colar da descrição do vídeo e você pode utilizar também. Então no vídeo de hoje nós aprendemos duas formas de remover acentos no Excel. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido um conteúdo bastante útil. Não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe um like aqui no vídeo, também se inscreva no canal, porque nós sempre temos conteúdos bem interessantes sobre Excel. Nós nos vemos por aí e até mais!